Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais um estudo? Vamos lá então, administração de materiais. Este é o nosso assunto de hoje. Tenho já uma pergunta para você. Você acompanha e controla os vencimentos dos produtos que você compra? Você já pensou como é difícil fazer isso em uma empresa com diversos tipos de materiais? Sabe por que é difícil? Em uma empresa, muitos tipos de materiais circulam em todos os processos dela. Todo fluxo produtivo envolve um fluxo constante de materiais. Vamos entender um pouquinho o que são materiais? Vamos lá. Materiais são todas as coisas que podem ser contabilizadas e que são utilizadas nas atividades da organização, da empresa. Um item é contabilizável quando medido em quantidade e valor em uma empresa e incluído também os registros contábeis, certo? Vamos dar um exemplo. Em um escritório, há uma série de materiais necessários para o dia a dia. Pensa comigo, canetas, grampeadores, computador, resmas de papel, etiquetas, etc, etc. Há um controle sobre o uso de tais materiais. Quando a quantidade sai do estoque, é preciso ter esse registro de forma para que você consiga sempre saber quando é que ele vai precisar novamente dele ou não, ou seja, para uma futura reposição. Já pensou alguém no escritório estiver imprimindo um documento longo, mais ou menos umas 40 páginas e acabar o papel, hein? Meu Deus! E aí vem a pergunta: como administrar esse fluxo? Essas entradas e saídas de materiais nas empresas? Eu tenho a resposta para você, utilizando a administração de materiais. Vamos para uma definição? Vamos lá, vamos para uma definição. A administração de materiais, pessoal, é o processo que envolve planejar, coordenar e controlar as atividades vinculadas à compra, formação de estoques e consumos de materiais na empresa. Isto é trabalhar com a administração de materiais. E ela tem alguns desafios diários, viu? Por exemplo, compra de materiais de qualidade com menor custo possível. Garantir a disponibilidade dos materiais quando forem necessários. Precisa-se de papel? Tem que ter papel no estoque, certo? Evitar o excesso de estoque, ter muito também não é bom. Por quê? Porque representa custo desnecessário à empresa. Armazenar adequadamente os materiais, evitando perda, deteriorização, ou seja, perder o material por conta dele estragar, e também garantir que o material permanecerá em bom estado até que seja utilizado. Grandes desafios, não é verdade? E nós também temos os tipos de empresas e usos dos materiais. Ou seja, dependendo do tipo de empresa, gente, pode ser que ela utilize melhor os materiais, se organize e também administre o fluxo desse material. Vamos dar uma olhada? Vamos lá então. Eu estou falando das indústrias, dos comércios e das empresas que prestam serviços. As organizações, as empresas das indústrias, elas têm algumas características, né? Melhor dizendo, as empresas que são indústrias, em geral, compram diversos tipos de materiais, transformam materiais em produtos acabados, é uma possibilidade, ou então até vendem produtos. Por exemplo, indústria que faz calçado. Elas utilizam couro, certo? Comércios. Compram e revendem produtos acabados. Quer um exemplo também, lembrando dos sapatos? As lojas que vendem os sapatos. Elas não são a indústria, elas são as empresas que comercializam, são comércios. E os serviços, em geral, utilizam materiais de apoio ao trabalho, em quantidades bem menores. Um exemplo, empresas de segurança que usam botas, sapatos específicos para uniforme e de seus agregados. Perceberam? Então uma produz, a outra vende, a outra utiliza para prestar outros serviços. Legal, não é? Bem interessante. Mas os materiais, eles têm uma classificação e nós vamos aprender agora juntos. Por quê? Porque eles precisam ser classificados para que se haja uma boa gestão desses materiais, senão não tem como, né? E eles podem ser juntados em grupos para haver uma melhor gestão disso. Por exemplo, por meio da sua característica quanto à produção, por meio de valor,
ou por sua importância operacional. Tem vários outros, mas nós vamos nos limitar a estes daqui. Vamos à classificação de acordo com a produção? Vamos lá então, já tem uma tabelinha aí para você, ó. De acordo com a produção, os tipos de materiais e sua aplicação na produção, nós podemos classificá-los. Por exemplo, um tipo de material que seja matérias-primas, produtos em fabricação e produtos acabados. Vamos lá, matérias-primas. O que são matérias-primas, né? São os produtos básicos e insumos que vão fazer parte de um processo de produção. Por exemplo, a madeira, a tinta, prego, para poder fazer ali um móvel, um mobiliário para as nossas casas. Vamos a produtos de fabricação. O que são eles? São também chamados de materiais em processamento ou em elaboração. Eles estão sendo processados, mas ainda não estão acabados. Quer um exemplo? Uma indústria farmacêutica, gente. O líquido que está no laboratório ele vai ser transformado em um remédio. Vamos aos produtos acabados. Já os produtos acabados são aqueles que estão prontos para vender. Já é o resultado do processo produtivo. Quer um exemplo? O móvel pronto para ir às lojas ou o remédio pronto para você encontrar na farmácia, para chegar até a farmácia e você consumir. Legal, né? É um tipo de classificação de acordo com a produção. Mas eu tenho outras formas também com relação a essa classificação. Eu tenho materiais de manutenção, improdutivos mesmo, tá? E de consumo geral. Olha só que legal, ó. Materiais de manutenção são os materiais de consumo utilizados em manutenção ou reparo de equipamentos ou de outros materiais. Um exemplo por exemplo, né? Se estivermos considerando a manutenção de uma máquina, o óleo seria um material de manutenção, certo? Eu utilizo o óleo para dar manutenção em uma máquina. Materiais improdutivos são todos os materiais não incorporados ao produto fabricado. Exemplo, estopas, né, aquele item de algodão assim, de limpeza para as peças de um carro, considerando-se uma montadora de automóveis. Então a montadora vai precisar de uma estopa para o operário, né, o colaborador, o funcionário, ir se limpando as mãos ou limpando também a própria peça, que é interessante, a limpeza dessas peças para o carro. Certo? E materiais de consumo geral são os materiais utilizados em diversos setores da organização, da empresa. Por exemplo, papel A4, esse que a gente imprime. Ele pode ser utilizado em diversos setores, por vários tipos de profissionais, desde a expedição, né, a portaria de uma empresa para a impressão de uma autorização, algo do tipo, dentro de um escritório, ou até na saída de um pedido em um departamento de compras, etc. Não é? Bem interessante. Temos outra classificação, a classificação por meio do acordo com o valor, de acordo com o valor do seu consumo anual. É um pouquinho diferente, eu preciso da sua atenção aqui, ó. A classificação de acordo com o valor do seu consumo anual é quando simplesmente, por exemplo, nessa tabela, dá para você entender melhor, ó. De acordo com o valor do seu consumo anual, conforme eu tenho um valor de consumo deste determinado produto, eu vou fazer uma classificação desse material. Então vamos por exemplos, tá? No material, na coluna material verde ali, eu tenho P01, vamos entender como produto 01, tudo bem? P01, produto 02, produto 03. O preço unitário, vamos ao P01. O preço unitário dele, ele me custou R$ 43,00. O consumo anual dessas unidades, quantas foram? Eu utilizei 2.000 unidades do produto 01 a R$ 43,00 cada um deles. Qual que é o valor do consumo anual? Olha aqui que legal, 86 mil, certo? Ou seja, 2.000 unidades vezes R$ 43,00 a unidade são R$ 86 mil. Lembra que o título é uma classificação de acordo com o valor do consumo anual? E na última coluna eu tenho uma porcentagem sobre o valor total. Qual porcentagem? Esse produto 01 significa que eu utilizo ele no montante, 26,94% da utilização vem só dele. Olha o produto 02, R$ 94,00 cada um deles e o o consumo anual são de 700 peças. 700 peças vezes R$ 94,00 cada uma, R$ 65.800. Este consumo, este valor de consumo, significa ali 20,61% dos custos da minha produção.
Então, com relação a materiais. Então, este aí é um outro tipo de classificação que está na sua tela aí, dessa tabela, para a gente entender. O produto 03, R$13 cada produto, 5.000 unidades, 65 mil. Repara que está do maior consumo ao menor. Por que o produto 01 está lá na ponta, no início da tabela? Porque ele é o maior em consumo, 26,94%. Depois eu tenho 20,61% e o 20,36%. Professor, é uma classificação de acordo com o valor? Isso. Quanto maior o valor, eu vou colocando nesta tabela em si. Você vai me perguntar como que é aquele cálculo daquela porcentagem de custo, né? Aquela porcentagem unitária de custo. Vamos lá. Sobre o valor total consumido no ano. É feito assim, ó, bem simples. A fórmula para o cálculo do percentual é o seguinte: VC dividido por CTA. Nossa, o que são essas nomenclaturas? VC, gente, é o valor do consumo de cada item. E CTA é o consumo total, ou seja, a soma do consumo anual de todos os materiais, certo? Agora eu já tenho aí na sua tela um outro tipo de classificação. São grupos de materiais de acordo com a participação nos custos, certo? A gente falou um pouco de valor, agora vamos falar sobre custos. Eu posso classificar os materiais, como por exemplo na sua tela, em classe A, B e C. A classe A é um grupo de maior valor de consumo e menor quantidade de itens, que devem ser gerenciados com atenção especial. Por que uma atenção especial? Porque é de maior valor de consumo, mas poucos itens. Às vezes eles custam muito caro e eu utilizo em poucas quantidades. A classe C, depois eu vou dizer por que eu pulei a classe B. A classe C já é um grupo de menor valor de consumo e maior quantidade de itens. Ou seja, eu utilizo muito mais itens, maior quantidade, mas o valor dele é pequeno. Certo? E a classe B, professor, que ficou no meio aí do sanduíche, né, entre a A e a C? É um grupo intermediário entre a A e a C. Às vezes eles têm um valor grande, mas uma quantidade é muito alta também. E às vezes é um valor bem pequeno e uma quantidade bem pequena também. É um outro tipo de classificação. Este é de acordo com a participação nos custos. Mas tem uma outra classificação de materiais, pessoal, que é de acordo com a sua importância no operacional, no processo produtivo em si, não é? E eu vou passar para vocês que é muito interessante. Olha só, determinado material é imprescindível para o processo de produção, ou seja, ele não pode faltar. Vamos lá. Perderá a qualidade do produto final se for substituído por um outro produto similar? Ou seja, será que este produto, se eu trocar por um mais em conta, mais barato, um similar com menos custo, vai atrapalhar a qualidade do meu produto final no processo com relação a essa troca de material? Vamos dar um exemplo? Eu quero te dar um exemplo dessa importância operacional com o exemplo de salão de beleza. Vamos lá? Facinho, hein? Vamos supor que nós temos um prendedor muito bonito. O prendedor, ele tem pouca importância. Sabe por quê? Porque o prendedor você pode ser bonito, feio, o cliente levar, ser grande, menorzinho ou não, enfim, um prendedor ele não precisa ser bonito ou feio para ser bem utilizado e ele tem pouca importância. Às vezes você mesmo, mulher, pode levar lá, homem, levar o seu prendedor e por ali tanto faz. Agora vamos a um outro produto, um gel para finalização de um penteado. Ele tem uma média importância. Por quê? Porque pode haver um outro produto para substituí-lo, certo? Então eu posso comprar um gel mais em conta, mas vai conseguir chegar no mesmo patamar de finalização. Mas agora eu tenho um produto final ali, ó, é tinta para cabelos de uma forma inovadora. Ela foi lançada como uma tinta inovadora. Opa, aí já tem uma diferença. Por quê? Porque essa tinta inovadora, ela tem grande importância. Por quê? Porque ela é inovadora e provavelmente não vai ter um produto, uma tintura similar, parecida, para ser substituível. Então, às vezes, não posso trocá-la em hipótese alguma. Viu a sua importância operacional nesse processo? Então, é um material que não pode ser trocado. Mas tem alguns outros tipos de classificação que eu quero passar para vocês. Olha só, alguns outros tipos são pela sua perecibilidade e periculosidade. Perecibilidade são materiais que podem se estragar com o tempo e às vezes até mais rápido, certo? E acabam se tornando desnecessários após esse período.
e eu não vou precisar mais. E tem aqueles que entram numa classificação quanto à sua periculosidade, que são materiais como que podem oferecer riscos à segurança. Essa classificação, preste atenção, essa classificação é importante para determinar normas de manuseio, transporte e armazenagem. Às vezes, alguns tipos de produtos, por conta de serem perigosos, químicos, por exemplo, né, que precisam de um armazenamento separado dos produtos normais no seu almoxarifado, tá? Bom, nós falamos da administração de materiais, mas o que ela faz de forma básica? Quais as atividades básicas da administração de materiais? E tem, hein? Vamos lá? Atividades básicas da administração de materiais. Pessoal, a administração de materiais, né, essa gestão de todo o material da cadeia produtiva em si, nós podemos entender que tem algumas fases, alguns itens que ela tem como atividade básica. Por exemplo, compra. Que a administração de materiais faz? Ela compra os materiais que são necessários para as operações da empresa. Recebimento. A administração de materiais também cuida do recebimento. Receber os materiais comprados, conferir se estão de acordo com o pedido e se estão perfeitos. Cadastramentos. Eles registram os cadastramentos de todos os materiais que chegaram. Almoxarifado, guardar os materiais e assegurar que fiquem em perfeitas condições até serem utilizados. Gestão, olha só que legal. Também a administração de materiais tem o papel de gerenciar os estoques, garantir que todos estejam disponíveis em boas condições quando forem necessários, né? Alguém precisou, tá lá e está em boas condições. E inventário físico. Ver o controle, né? Sempre controlar, verificando quantidades compradas, as consumidas e aquelas que se mantêm ainda em estoque e se estão de acordo com os controles contábeis, ou seja, conferir as mercadorias. Entraram, foram consumidas, não foram, estão registradas mesmo? Tudo parte do inventário. Tem um item importante, eu quero mostrar para você. A codificação de materiais. Já ouviu falar sobre isso? Colocar um código em material? Código você já deve ter ouvido falar, mas esse aqui é bem legal, viu? Você vai gostar. Os números de vários documentos pessoais nossos, por exemplo, diferenciam pessoa de outra pessoa, não é verdade? Eu tenho um número de CPF, você tem o seu número de CPF. Com os materiais dentro das empresas também é da mesma forma. Há números que podem diferenciar uma das outras e a gente vai chamar de tipos de codificação que vão diferenciar e classificar esses materiais, tá? E cada material ganha um código numérico pelo qual ele é identificado. Professor, é fácil, é difícil isso? Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá? Já está na sua tela. Olha só, vamos supor que este número que está entre os círculos vermelhos seja uma sequência de códigos, ou seja, de números, né? E eles vão representar algo. Então, o código desse produto seria 01.004.91-3. Uau, professor, e aí? Vamos lá, ó. O 01, essa primeira dezena aí, ou seja, esses dois números, nós temos a família ou grupo de materiais. Vamos lá na tabelinha, ó, um detalhamento desse código 01 significa que são materiais de escritório. Então, todo número que começar no código de produto, de material, que começar com 01, eu já sei que são materiais para escritório. Legal, né? Vamos ao item 2, ó, 004, o círculo vermelho do segundo ali, né? 004. É a classe de materiais dentro da família dos materiais, ou seja, 004 significa que são canetas. Talvez o 005 significa que sejam borrachas, o 006, lápis, entenderam? Vamos ao outro círculo, o terceiro círculo vermelho, 91. É a numeração específica do item. 91 é caneta tipo BIC, certo? E o item 3, o último círculo 3, é o código de segurança ou dígito de segurança. O 3 na nossa tabela significa que é o dígito de segurança do próprio sistema, onde os materiais são cadastrados. Legal, não é? Vários números aí, mas não significa que é exatamente assim em todas as empresas. Eles podem mudar de acordo com a necessidade e o cadastramento delas. Você já ouviu falar em almoxarifado? Ainda não? Ah, você vai ouvir falar agora. Você vai aprender o que é almoxarifado. Almoxarifado muita gente sabe, mas se você não sabe, vai aprender agora. Gente, almoxarifado é o setor que cuida do armazenamento dos materiais e tem muitas responsabilidades quem trabalha lá, viu? Olha só, se você
conhecer alguém que trabalha em algum almoxarifado, provavelmente essa pessoa é responsável por receber, verificar a quantidade e a qualidade das mercadorias recebidas e registrar essa entrada. Assegurar que o material esteja ali disponível quando for preciso e também na quantidade correta, estocar e movimentar de forma correta, evitar perdas, roubos e deteriorização, ou seja, perder e estragar algo, evitar divergências. O que é isso? É diferença na contagem. Importante, né? Mas importante também é o que eu tenho aqui, ó. Um almoxarifado projetado de maneira inteligente, correta, tem duas qualidades essenciais. Primeiro, aproveita ao máximo de espaço de armazenagem, não fica coisa bagunçada, otimiza, né? Guarda item em locais que vão otimizar e melhorar a distribuição no local e reduz ao mínimo a distância de transporte das cargas de um ponto até outro dentro da organização e reduz custo e também o tempo que você demora para encontrar determinado produto. Já pensou num almoxarifado bem grandão? Pois é, né? Mas dentro do almoxarifado existem algumas etapas, tá? Vamos falar dessas etapas de trabalho dentro de um almoxarifado. Pessoal, de forma geral, comum, acontece esta sequência. Recebe-se o material no retângulo azul, depois ele é armazenado, está representado ali pelo item verde, e depois o laranja a expedição. Normalmente é esse roteiro, né, esse fluxo dentro de um almoxarifado. Chega o material, ele é armazenado, depois ele sai para ser utilizado, tá? No recebimento de material, o que acontece? São ações de receber o material do fornecedor, verificar se está de acordo com o pedido, se for entregue as quantidades corretas, está em bom uso, ou seja, estão em perfeitas condições, assina-se um documento de recebimento e verifica a qualidade e quantidade para ser aprovado. Já no quadrante verde aí, dentro para o armazenamento, né, já dentro do estabelecimento, vai se verificar as condições da embalagem e projeção de materiais, checar se está tudo certinho, identificar os materiais de acordo com o sistema de codificação. Lembra dos códigos que eu disse anteriormente? Tem que colocar o código nos produtos para serem identificados, guardar adequadamente, registrar num sistema, num programa de controle, certo? Verificar sempre se estão todos corretos, protegidos, não é só guardar e virar as costas, não é? Separar materiais para entrega ou distribuição, tudo isso dentro da parte de armazenamento no almoxarifado. E a parte da exposição, que está aí no item laranja, é analisar e aprovar as requisições de material, ou seja, estão solicitando 300 pacotes de papel A4. Está correto isso? Não está correto? E vamos fazer a entrega dos materiais, né? A expedição ali. Essas são as etapas de trabalho dentro de um almoxarifado. Mas, tcharam, preste atenção, apenas empregados formalmente autorizados pela organização podem manipular o almoxarifado. Os materiais não podem entrar e sair do almoxarifado sem acompanhar uma nota fiscal, por exemplo, que veio também ali da contabilidade ou vai para a contabilidade, certo? A saída de materiais só pode acontecer mediante a apresentação de uma requisição assinada por pessoa responsável. Professor, por que essa burocracia? Pessoal, não pode só porque tem um almoxarifado, um estoque. Vamos voltar ao exemplo dos papéis. Não é porque eu tenho um estoque de resmas de papéis, aquelas quantidades de 500 em 500 assim, que eu posso chegar lá e falar: ô fulano, me dá um papel aí, me dá um pacote de papel A4. Não. Qual a solicitação do seu setor? Me dê sua autorização por escrito para solicitar a retirada desse material. Senão, vira uma terra sem dono e vão sair materiais que depois não vão poder ser computados e também contabilizados. Outras informações importantíssimas, pessoal, preste atenção, sobre o que nós citamos, né? Vamos falar um pouquinho sobre inventário e logística, bem rapidamente. Inventário físico é a atividade de controle de materiais que se recontam as quantidades compradas, ou seja, elas têm que bater o que se compra, o que tem e o que saiu. E as consumidas, olha lá, o que saiu, ó, e as consumidas, e aquelas que se mantêm em estoque. Então as que entraram, as que estão e as que saíram devem ser verificadas e tudo tem que bater com a contabilidade. Logística é o processo de planejar, implementar e controlar os procedimentos para uma gestão eficiente e efetiva do transporte
e armazenamento de bens do ponto de origem até o ponto de consumo, para atender todas as necessidades dos consumidores. Tá aí duas definições, dois itens mais genéricos sobre inventário físico e logística, para você também ter um pouco mais de informações sobre todos esses itens da administração de materiais. Gente, quanta coisa, hein? Mas eu digo para vocês, é importante ter uma gestão de material, porque senão vão entrar produtos, você comprou, pagou por aquilo, e é isso, o almoxarifado vai ficar toda uma bagunça, qualquer pessoa pode chegar lá e retirar, fulano, me dá isso, olha, eu estou precisando de tal item, não, pega aqui. Não, não pode. A administração, a gestão dos materiais é importantíssimo dentro de uma empresa. Tudo bem? Bom, se tiver atividades, você deve fazê-las, tá? E eu vou me despedindo aqui, mas com certeza, se você tiver dúvida, você já sabe, é só voltar um pouquinho esse vídeo que você vai relembrar. Eu fico por aqui e a gente se vê depois.